A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Como é então, irmãos? Quando vos reúnes, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. A princípio, quando fazemos a leitura desta passagem, precisamos levar em consideração que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de um modo geral, mas essa passagem remete muito à atual posição que a igreja está vivendo, porque dá-se a impressão quando fazemos a leitura desta passagem que todas as igrejas que existiam naquela época, e que passando para os dias atuais cada uma teria sua própria placa de igreja e que se reunissem com a intenção, com o propósito de adorar e de exaltar o Senhor Jesus Cristo por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Porém, o versículo traz uma coisa interessante que precisa ser analisada por nós, quando fala que devemos nos reunir como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos cada um que estiver reunido ler um salmos, no qual se tiver melodia poderá ser cantado ou ser falado, uma doutrina na qual é necessário para a edificação, para o fortalecimento, para um direcionamento na presença do Senhor Jesus Cristo, mas cada um busque o direcionamento do Senhor Jesus Cristo para não cair em doutrinas que mais são laços de Satanás para o cristão. O mais admirável neste texto é que ele traz a referência de tudo o que acontece hoje nas igrejas. Cada uma com a sua ideia, sua doutrina, com seu credo, mas todas deveriam estar reunidas somente por causa do Senhor Jesus Cristo. Todavia as igrejas neopentecostais, da teologia prosperidade, da teologia liberal, os pregadores quashim, esse grupo ficaria de fora da palavra, ficaria de fora da reunião feita em honra e homenagem ao Senhor Jesus Cristo, porque eles estão envolvidos com a materialidade, eles estão perdidos naquilo que eles têm ensinado, naquilo que eles têm pregado, eles têm sido ambiciosos e têm deixado de lado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que produz salvação através do amor, pois não tem como dizermos que somos cristãos e ao mesmo tempo não ter o amor, não tenha carisma. Dedicação para com o nosso irmão. As doutrinas que existem teoricamente deveriam visar somente a educação, somente a prática da adoração ao Senhor Jesus Cristo, porém desde quando a igreja primitiva foi acoplada pela igreja católica tem enormes dificuldades de entender, de compreender que as nossas vidas têm que ser voltadas, têm que ser pautadas somente ao Senhor Jesus Cristo, somente a fé em Cristo Jesus é capaz de produzir em nós a vida eterna. Mas desde quando o imperador Constantino se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus fez com que a igreja do Senhor Jesus Cristo não mais estivesse de fato voltado somente para o Senhor Jesus Cristo e ainda temos as igrejas protestantes da esfera do neopentecostalismo que ensina a fé através da contribuição financeira também usurpou da igreja o prazer de buscar somente a presença do Senhor Jesus Cristo. Porém, o que podemos dizer quando vemos irmãos que deveria estar com a sua fé firmada no Evangelho de Cristo Jesus, firmada na palavra do Senhor Jesus Cristo se perdendo por coisas deste mundo, por coisas passageiras que não produzem em nós nenhuma vida, antes pelo contrário são capazes de destruir as nossas vidas. Não se pode de maneira alguma, não se pode de hipótese alguma, seguir doutrinas que o homem criou com a intenção de nos ligar ao Senhor Jesus Cristo, mas que na realidade não condiz, criando entre nós e o Senhor Jesus Cristo um descontentamento tão grande que chega a ser difícil falar que o Senhor Jesus Cristo suportar a nossa postura, suportar as nossas condutas perante a Ti, então precisamos entender que a doutrina na qual o Senhor Jesus Cristo nos diz para andar, para quando nos reunimos como igreja não está firmada com aquelas construções, com aqueles arranha-céus, aquelas torres de Babilônia que foi feita, mas com o Senhor Jesus Cristo. Podemos nos reunir nas nossas casas, com a nossa família como igreja de Cristo Jesus, mas mesmo reunidos em nossas casas em paz onde quer que fomos, temos que ter um sistema organizacional para que o Evangelho de Cristo Jesus possa fluir, possa ser empregado em ordem, com decência. É inadmissível ver pessoas que não têm nenhum compromisso real e verdadeiro com Cristo Jesus, assumindo esse papel, essa função, que de certa forma é algo para cada um de nós. Não podemos comparecer no nosso culto racional ao Senhor Jesus Cristo sem carregar a nossa Bíblia, sem ter nos nossos lábios um salmos a ser cantado ou lido, sem nos comportar de modo honrado como se tivéssemos em uma solenidade nos tribunais humanos, quanto mais diante do imperador, diante do rei dos governadores deste mundo, o Deus absoluto, o Senhor Jesus Cristo, assim bem como cada um de nós sabe a doutrina na qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nossas vidas, para que diante do Senhor Jesus Cristo possamos andar. Assim como sempre teremos uma palavra a ser falada, teremos também uma revelação a dizer, porque estudamos a palavra do Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor Jesus Cristo sempre nos revela os mistérios no qual está envolvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, bem como os manifestos que são feitos com a interpretação da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, onde será revelado toda a vontade do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, através do seu poder,
da sua magnitude, porque quando não nos enxergamos como igreja do Senhor Jesus Cristo ou acreditamos na necessidade de filiar, de reunir como igreja, nós estamos fazendo referência à visitação, a frequentar, a se tornar membro de igrejas que têm proprietários, que têm donos, não mais estamos falando da pessoa física de cada um que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas estamos falando da palavra do Senhor que nos é revelada para a edificação de cada um de nós, a fim de que assim de modo particular cada um cumpra o seu chamado, cada um compareça diante do Senhor Jesus Cristo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe confiou para que fosse feito, para que fosse cuidado, para que ele pudesse fazer crescer e não somente ficar uma busca incansável, interminável pelo sucesso, pela riqueza, pela fama que o dinheiro. Palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento dos espíritos, a outro, diversos tipos de línguas, a outro, a interpretação das línguas. Quando nos seguirmos a determinada placa de igreja, perdemos a essência de ser a igreja de Cristo Jesus, porque quando somos filiados a placas de igreja, seguimos as doutrinas que aquele líder, que o proprietário daquela igreja determina para quem quiser, para quem desejar seguir a sua rotina, a sua doutrina, e isso irrita muitos dos cristãos. Por isso que encontramos irmãos em Cristo Jesus é pifio, porque a necessidade que temos de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo que está fora do cristão, que extrapola nossas vontades, os nossos desejos, que nos fazem querer desejar a materialidade da vida na qual aqueles líderes religiosos nos ensinam. Todavia, quando voltamos ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra que cura, que liberta, não temos a mesma essência, a mesma vocação de quando somos cristãos livres de algemas, livres de doutrinas criadas por homens, livres de templos religiosos, contudo presos 100% no Senhor Jesus Cristo, porque qual é a grande berra, qual é a grande confusão religiosa cristã que temos? São as discordâncias na qual imita muito as nossas. É preciso que com o seguidor do Senhor Jesus Cristo tenhamos a liberdade e a independência de louvar, de buscar o Senhor Jesus Cristo sem ter medo de sermos julgados, de sermos condenados por uma sociedade, porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo há de realizar é na vida do cristão que o adora, que o busca de todo o coração. Então essa necessidade que temos pelo estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus Cristo produz nós outros dons, outros talentos, até então desconhecido para nós, até então o que não conhecemos, que não recordamos, da mesma forma que o Espírito Santo nos dá o discernimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos enganados, não ficamos perdidos, mas antes cada vez mais fortalecidos, entendendo o que o Senhor Jesus Cristo quer para nós e não caindo em falácias, em mentiras e ilusões na qual essas pessoas utilizam para poder ganhar dinheiro para si, mesmo porque todos esses falsos pastores que saem de suas igrejas erguidas e vão para outras igrejas e cobram uma taxa, uma oferta que segundo os mesmos são para ajuda no custeio. Porém essa prática errante não tem fundamentação dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Basta recordarmos que quando ele enviou 70 discípulos para pregar, para anunciar as boas novas, qual foi a sua recomendações que o nosso Senhor Jesus Cristo dada para eles? É que eles não aceitassem nada, não pegassem nada e só fosse com as suas próprias condições, do jeito que estava para pegar o Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 11, está escrito: depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Portanto, lhes dizia: a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforrim, nem calçados, e não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja esta casa. E se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, ela retornará para vós. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis de casa em casa. E, em qualquer cidade em que entrardes, e eles vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós. E curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vos receberem, saiam pelas suas ruas, e dizei: até há muita poeira da vossa cidade, que grudou em nós, sacudimos contra vós, contudo sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós.
Então, quando essas igrejas, esses falsos pastores, esses falsos profetas fazem isso, eles só dão testemunho de que eles não são de Cristo Jesus, porque se fosse de Cristo Jesus eles não estariam fazendo tais atrocidades, extorquindo da igreja do Senhor Jesus Cristo para satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios egos, os seus próprios desejos, mas estariam firmes na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus, ao qual podemos concluir que somos de forma individualizada e particularizada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo habita e faz das nossas vidas o seu querer, a sua vontade, e crendo nisto não podemos de maneira alguma comparecer na presença do Senhor Jesus Cristo de igual modo, precisamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo de modo eficaz e inteligente a fim de anunciar as boas novas e de mostrar nossa fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo para que não caímos em tentação, possamos nós fugir, escapar. Nós não precisamos ser um cantor para adorar ao Senhor Jesus Cristo, basta abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmos, na qual ali encontraremos hinos que possam exaltar, que possam glorificar o Senhor Jesus Cristo, mas não perdemos a nossa fé, a nossa capacidade de nos relacionar conosco. Nota a necessidade do ser humano de separar um tempo do seu dia, onde ele irá fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, poderá ler uns salmos ou mesmo cantar, poderá meditar, fazer um estudo bíblico sobre aquela passagem na qual está lendo, está estudando, mas então não permite que os labuta do dia a dia e sua rotina para cumprir Senhor Jesus Cristo. Porque através da palavra possamos crescer, amadurecer de maneira que não venhamos ser enganados, ludibriados por este mundo, mas com a nossa fundação somente na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus. O que realmente importante é que não ficarmos presos em igrejas que se dizem ser representante de Cristo Jesus, é dominar a sua palavra, pois dominar o Evangelho de Cristo Jesus é fazer estudos sistemáticos, é separar um tempo, um momento do nosso dia a dia para dedicarmos à leitura da palavra, à leitura de um salmo, a ver qual é a doutrina que aquela palavra do Senhor Jesus Cristo está transmitindo para nós, para nossas vidas, e que a partir de hoje, após vermos essa palavra, que possamos entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo é cada um de nós na nossa individualidade, e ainda que nos reunimos com o nosso irmão, nas nossas casas, continuaremos sendo de forma individual a igreja de Cristo Jesus, a igreja eleita e escolhida pelo Senhor Jesus Cristo, porque se não tivermos paz, não tivermos comunhão, se não tivermos amizade com o meu irmão em Cristo Jesus, como poderemos ter com o próprio Cristo Jesus? Esta pergunta podemos transferir para os proprietários de igreja exclusivistas que acham que a salvação em Cristo Jesus só estão dentro dos seus templos religiosos, de duas uma: ou eles são loucos e ignorantes que não têm conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, ou são lobos, profetas de Satanás, no qual pretende enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja qual for a postura, a conduta desses líderes, proprietários de igreja, a nossa postura não pode mudar, a nossa atitude diante do Senhor Jesus Cristo não pode mudar, porque quando cumprimos a vontade do Senhor Jesus Cristo estabelecida para nossas vidas, não tem como mudar, porque o que fazemos não é de nós, mas sim do próprio Senhor Jesus Cristo que agora habita em nós, porque uma vez que aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo, suficiente Salvador, morremos para o mundo e também morremos para nossas próprias vontades, e quando falamos isso batemos de frente com as igrejas, principalmente com as neopentecostais e as liberais e os pregadores Quachim, que colocam o homem no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo e como um verdadeiro mordomo, empregado do homem. O Senhor Jesus Cristo haverá de fazer para aquele cidadão tudo aquilo que lhe agrada, tudo aquilo que é de sua vontade, que é do teu desejo. Porém, o propósito de Cristo Jesus na vida daquela pessoa não existe, porque se colocamos o Senhor Jesus Cristo segundo plano em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo não aceita, porque o Senhor Jesus Cristo só pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, e se o Senhor Jesus Cristo não está em primeiro lugar nas nossas vidas, podemos ter a certeza que o segundo lugar jamais será ocupado pelo Senhor Jesus Cristo, porque Senhor Jesus Cristo não vai dividir a sua glória com o homem. Qualquer um que a palavra do Senhor Jesus Cristo analisar, a Bíblia Sagrada, buscamos os preceitos de Cristo praticando em suas nas vidas a fim de sempre fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, e abandonando totalmente a práticas religiosas que abre contenda contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. O maior milagre, a maior graça, o maior dom que o Senhor Jesus Cristo pode realizar nas nossas vidas é a salvação, é a vida eterna. Se consideramos cristão, contudo buscamos a materialidade das coisas, nós não estamos interessados naquilo que Cristo Jesus está a nos oferecer, que é a vida eterna. Se não buscamos, se não desejamos a vida eterna, em vão é dizer que somos cristãos, que seguimos o Senhor Jesus Cristo, porque estaremos nos iludindo, assim como Judas Iscariotes se iludiu, porque Judas Iscariotes nunca buscou em Cristo a salvação, nunca buscou em Cristo a vida eterna, mas o materialismo e o fim de Judas Iscariotes todos nós já sabemos.
então que possamos também entender qual é o plano, o propósito, o projeto do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas e voltemos somente para a palavra do Senhor Jesus Cristo, sola Escritura.